Estou chegando nesse momento. Vem comigo que hoje, nesse momento, eu tenho vários assuntos para comentar. A gente tem que defender o meio ambiente, com certeza, né? Defender o verde, mas também defender aqueles que plantam, né? Tem muita gente que defende o verde e muitas vezes ele não quer e não dá valor a quem planta. Tem que defender as árvores? Tem. Tem que defender flores, ervas, plantas medicinais, mata, reservas de mata. Tem que defender, sim. Mas tem que defender quem planta. A gente não vive só de árvore. A gente tem que ter as árvores, o verde em geral, né? Desde o pomar, desde as árvores de diferentes qualidades e até medicinais, como a árvore de cobaíba, né? Onde extrai o óleo de copaíba. Então temos que defender, mas também temos que saber que tem que ter aqueles camponeses que plantam para a alimentação da população, né? Não podemos ser radical demais e também ser contra quem é criadores de animais, bovino, suíno, caprino e outros tipos, né? Aves de vários tipos hoje, né? Criação de galinha, criação de várias, de Angola, de pato. Não podemos ser radicais, né? E também não podemos idolatrar e como se fosse um Deus, né? Que o meio ambiente, o verde, não pode ser idolatrado. Temos que cuidar do verde, mas não podemos idolatrar a política do meio ambiente. Não podemos idolatrar e nem proibir as pessoas trabalhar, né? Que todos querem trabalhar, até o índio quer trabalhar, quer plantar, quer cultivar. Tem que deixar o índio trabalhar, tem que deixar não só o índio, mas pessoas de todas as nações, pessoas de vários países, várias raças, né? Estrangeiros, português, francês, inglês, italiano e assim por diante, né? Não podemos generalizar ou radicalizar, mas tem que cuidar sim do meio ambiente, mas também tem que dar espaço para os agricultores plantar. Eu hoje, e nesse momento, quero comentar vários assuntos sobre o fim da Rússia, né? Ou seja, o fim do comunismo na Rússia, né? Eu quero falar, vamos ver se vai dar para a gente comentar tudo, né? Falar sobre a abóbora que é chamado também de jerimum, né? Jerimum. Quero comentar também sobre ração humana. Para que serve a ração humana? Eu quero comentar sobre esse assunto aí, que é de muita importância. É muita importância. E sobre suplemento, né? Sobre vários suplementos. Vamos nessa continuidade. Eu espero que todos estejam bem, né? E vamos buscar a paz, vamos buscar a união, vamos dar crédito à verdade, né? Que muita gente não
acredita na verdade, mas acredita na mentira, né? E aquele ditado, né, que uma mentira contada 1000 vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade. Mas o melhor é contar uma verdade 1000 vezes e ela continua sendo verdade. Mas se não contar também, ela continua sendo verdade. Nós temos que buscar verdades e aprender a medicina, a fitoterapia, a medicina natural, a medicina da farmácia verde, né, que iniciou desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo tem a medicina que o primeiro médico, Hipócrates, a gente sempre está repetindo que ele disse: o teu remédio será o teu alimento, e o teu alimento será teu remédio. E que muitos, né, na medicina da farmácia acredita que só remédio químicos cura. Mas o primeiro médico diz que o alimento é o nosso remédio. Se nós se alimentar bem, com certeza a gente vai ter saúde. O remédio é para remediar, né? Tem remédio que até faz mal para as pessoas, né? Muitos remédios fortes que prejudicam as pessoas, mas uma alimentação saudável vai ajudar com certeza todas as pessoas, desde a criança até o jovem e até os mais avançados em idade. O fim da Rússia, ou seja, o fim da ex-União Soviética, né? O fim do comunismo, né? A gente sempre está comentando sobre fatos acontecidos, né? O fim da Rússia desenrolou-se ao longo dos 5 anos, a partir do momento em que Mikhail Gorbachev assumiu a liderança do Partido Comunista Soviético em 1985. Então, Mikhail Gorbachev, né, ele tinha a intenção de mudar o sistema da União Soviética, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente sabe que o socialismo, eles querem gastar o dinheiro dos outros, né? Todo lugar que se fala em socialismo, o interesse deles é gastar o que os outros têm. Como eu já sempre repeti que Margaret Thatcher disse, o socialismo termina quando termina o dinheiro dos outros. Não é um sistema bom. Porque se fosse bom, o sistema comunista, o sistema socialista, em que eles, né, desde o início, né, Marx dizia, né, sobre o socialismo, o comunismo, né, que o Estado deve ser Deus, né, mas o Estado não é Deus. Eu sempre repito isso, né. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um bloco de várias nações, que a gente já comentou, né? Sempre está comentando em várias palestras, né? Entrou em colapso nos anos finais da década de 1980, né? Essa derrocada do Império Soviético está relacionado com o desgaste do modelo comunista do governo implantado na Rússia em 1917, né? Que em 1917 aí começou, né, o domínio comunista, né? Que
Stalin, né? Stalin também entrou no poder, teve vários, né? Stalin também acabou com seu povo, né? Stalin foi aquele que provocou a fome artificial, né? Lá na Ucrânia, né? Ele foi lá e devastou, né? Saqueou todos os trabalhadores, todos os sitiantes, né? E ele praticou também muita crueldade, né? Então, o comunismo entrou desde 1917 lá, né? E difundido, né, difundido para outros países do leste europeu nas décadas seguintes. Sobretudo durante o período do totalitarismo stalinista, né, que era Stalin, né, que dominava, né, como eu tenho falado. O governo centralizador e coercitivo da Rússia, a partir da década de 1970, foi se tornando incompatível com a realidade da globalização e da modernização tecnológica apresentada pelos países onde predominava a cultura política democrática e a economia do livre mercado, né? O comunismo prejudica, o comunismo e o socialismo não funciona, porque ele bloqueia a economia do livre mercado, né? Também a democracia, ele bloqueia tudo, né? E por isso que quebra, né? Quebra, que as pessoas começam a passar fome, porque o comunismo, o caminho para o comunismo é o socialismo, né? É o socialismo. E o socialismo começa através do assistencialismo. Assistencialismo é quando o governo tem intenção de implantar o comunismo. Então, eles começam com o assistencialismo, aquele modo de dizer, né? Fazer caridade, ajudar os pobres, mas tudo isso daí é uma fachada, não é real. Aí eles começam a querer dar esmola para todo mundo, né? O governo que defende o sistema socialista, comunista, ele começa a querer dar esmola para todo mundo. E ele começa a querer dar, né, aquela fachada, né, do assistencialismo, ajudar os pobres. Mas é tudo fachada, porque quando ele está no poder, ele é o maior gastão que existe, né? Os governos que querem implantar, por exemplo, uma ditadura do proletariado, eles é o maior gastão que existe. Não tem controle, gasta a reveria, né? Leva a muitas empresas estatal à falência, né? Muitas empresas ficam falidas, né? Eles procuram quebrar, né? Porque eles não têm limite para gastar. E na virada da década de 1970 para a 1980, né? A Rússia via-se na contingência de cortar gasto com guerras e com o fomento, né, de outros países em que a guerra, vamos ver, a guerra mesmo, né? Em que o modelo comunista instalou-se como Cuba, né? A guerra travada no Afeganistão, né? Afeganistão é uma nação, né? País profundamente influenciado pela estrutura de poder comunista soviético na década de 1970. Expôs a Rússia a uma grande debilidade militar, forças
de resistência islâmica contra a sovietização, né? Afegã, né? Eles eram contra, foram armadas e treinadas pelos Estados Unidos da América, mas também passaram a receber auxílio militar da China, que havia rompido com a Rússia anos antes, o que conduziu o exército soviético à sucessiva derrota. E foi nessa ambiência que houve uma nova eleição no Partido Comunista Soviético, né? E foi em 1985, na qual foi eleito como novo líder Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ficou encarregado de promover reformas profundas na estrutura do Estado soviético, de maneira a garantir a subsistência do regime. Entretanto, tais reformas que receberam o nome de perestroika, que quer dizer reconstrução, cujo modo de procedência seria glasnost, isto é, a transparência, né? Acabaram por dar abertura para a implosão do regime comunista, como diz o historiador, né, Silvio Pons, em seu livro A Revolução Global, Histórica do Comunismo Internacional, em 1917 e 1991. As reformas de Gorbachev fragilizaram tal papel de garantir a legitimidade do comunismo internacional, sem construir alternativa crível e sustentável. Seu relacionamento universalista desvelou a perda de significado do comunismo como sujeito no mundo moderno. O declínio do comunismo internacional, patenteado nos anos 1960, revelava-se assim a premissa e o anúncio da crise profunda, destinado a acumular problemas de tipos, ou seja, de todos os tipos, né? Era fundamentalmente uma crise de legitimação dos estados do movimento e da cultura comunista. Gorbachev executou ações como a diminuição do auxílio a outros países comunistas, como Cuba foi um dos mais infectado, né? Porque a ex-União Soviética ajudava Cuba, né? Mandava ajuda, né? Aí parou de mandar, aí já prejudicou a Cuba, né? Porque Cuba também é comunista e é um país pobre, porque é um país socialista, né? País socialista nunca foi rico. Nenhum país socialista é rico quando é dominado com socialismo, com envolvimento comunista, né? E a retirada das tropas soviéticas da zona de combate no Afeganistão, abrindo mão, assim, da hegemonia sobre aquela região. Além disso, Gorbachev também tornou a iniciativa de firmar acordo com os Estados Unidos para a destruição em conjunto de certos números de ogivas, ou seja, ogivas nucleares, né? Pondo fim a uma das principais características da Guerra Fria e a corrida armamentista, né? E houve ainda um fatídico episódio ocorrido em 26 de abril de 1986. O Ocidente, com o reator atômico da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia,
que rendeu ao governo de Gorbachev transtorno incalculável, além de revelar ao mundo a obsolência tecnológica soviética, né? A dificuldade em conter o vazamento nuclear deixaram o continente europeu alarmado, o que gerou a necessidade de ajuda externa do Ocidente para resolver o problema, né? É importante ressaltar também que, ao mesmo tempo em que fazia tais reformas e enfrentava tais problemas, Gorbachev era pressionado por dois setores da esfera do poder da Rússia. O setor da linha dura, comandada por Valentin Pavlov, e o setor considerado liberalizante e progressista, comandado por Boris Yeltsin. Exigia de Gorbachev uma postura geopolítica mais dura e a manutenção do poder centralizado em torno dos burocratas do Partido Comunista Soviético. Por outro lado, Yeltsin defendia a abertura da Rússia para a influência das democracias ocidentais e para a economia do mercado. Então está aí, né, que eles queriam mudar a Rússia, né? E em meio a todo o clima de pressão, houve a primeira eleição para deputados não comunistas no Congresso, né, soviético, né? A medida adotada por Gorbachev levaram aqueles menos abertos para transformações, né, representados por Pavlov, uma tentativa de golpe contra Gorbachev em 18 de agosto de 1991. Gorbachev foi preso, o que gerou uma revolta popular e um movimento da resistência liderado por Boris Yeltsin. Os golpistas tiveram que ceder à pressão liberada por Gorbachev, que voltou ao poder, mas renunciou ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista, mas permaneceu aliado, ocupando a função de presidente da União Soviética. E em decorrência do golpe, muitos dos países ligados à Rússia começaram a declarar a sua independência, o que provocou uma rápida desintegração do Império Soviético. E aí começou a cair, o comunismo começou a cair, né? E em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev finalmente renunciou também ao cargo de presidente, reconhecendo assim o fracasso de suas reformas e o colapso da União Soviética. A partir de então foi formado ex-integrante das repúblicas soviéticas, a Comunidade dos Estados Independentes, que implantou um modelo de representação política de acordo com a sua realidade, né? E assim, a ex-União, o comunismo caiu lá, né? Caiu. Lá era dominado por comunismo, mas o comunismo sempre quebra. O comunismo não funciona, né? Embora ficou 70 anos, né? Acho que mais uns 70 anos de comunismo, mas muitas pessoas presos políticos, né? Muitos eram presos políticos, muitos que faziam parte de igrejas, né? Que era de várias igrejas, de várias religiões, era preso, era levado em campos de concentração, né? Porque tinha campos de concentração e as pessoas eram punidos, né? Todos que eram religiosos, todos que queriam mudança, que pensava diferente, era levado nos campos de concentração, né? E ficava sofrendo ali, num lugar muito cheio de gelo, né? E tinha que fazer
e ficar prisioneiro e trabalhar aqueles trabalhos forçado, acho que não sei se é na Nigéria, né? Então, muitos eram presos, mas o regime caiu, né? O comunismo caiu. E agora, como eu sempre falo, agora eles estão doidos para implantar, né, o sistema socialista na América do Sul, na América do Norte, na América Central, né? E agora eles estão querendo, já que caiu lá, né? Caiu a ex-União Soviética, porque é um regime que não tem como, não funciona, né? É um regime que extermina as pessoas que querem trabalhar, que é advogados, que é empresário. É um regime que quer destruir e quer derrubar todos aqueles que trabalham. É um regime que ele quer tomar daquele que trabalha e é um regime que não funciona, é um regime comunista, né? É o que eles tentaram fazer no Brasil, né? Tentaram implantar, né, esse regime totalitário, essa ditadura, né? Ditadura comunista, socialista, né? Então é assim, né? Agora eu quero voltar para o assunto de nutrição, né? Aqui eu vou falar sobre nutrição, saúde. A gente falou uma palhinha sobre o que era a Rússia, né? A Rússia caiu, o comunismo, só que a gente não sabe agora, parece que agora a Rússia, ela me parece que é uma ditadura, né? Parece que agora a Rússia está querendo manter-se uma ditadura também novamente, né? Mas a ex-União Soviética caiu e os países que eram aliados ao Partido Comunista, a Polônia, a Iugoslávia, né? E assim por diante, né? Todos os países alinhados caiu naquela época, né? Então, caiu, o socialismo caiu, porque o socialismo não funciona, né? Não tem como sistema capitalista em que as pessoas eles conquista trabalhando, né? Não ficar só dependendo do socialismo, né? Mas o sistema capitalista dá oportunidade e o sistema liberal, né? Tem que ser o liberal, o sistema livre, né? Agora eu quero falar sobre um assunto importante, como eu tenho falado, sobre nutrição. Os benefícios da abóbora. Vamos ver quais os benefícios da abóbora. A abóbora, tanto a abóbora como a semente, ela é rico em magnésio, em zinco. Ela é boa para a saúde, tanto comer ela cozinhada, né? Abóbora, como também usar a semente, né? A abóbora ou jerimum é um legume rico em carotenos, pigmentos com propriedades fotoprodutetoras, que protege a pele contra os raios ultravioleta do sol, ajudando a prevenir o surgimento do câncer da pele. É claro, né, que tem aquele comentário e aquela inversão de valores que o sol produz câncer. Não, o sol não produz câncer, de jeito nenhum. A pessoa tomar o sol todo dia, 15 minutos, meia hora, tomar o banho de sol mesmo, é bom para que produza mais vitamina D, né? Para que tenha mais vitamina D no corpo. O sol não dá câncer, não dá. É claro, né, que tudo em excesso
não é bom. Até um prato delicioso, né? Uma alimentação rica em minerais, rico em vitaminas, se a gente comer demais, a gente sabe que vai fazer mal, né? Tudo que é em excesso faz mal, né? Então, você tomar aí 30 minutos de sol, ou 1 hora que seja, 15 minutos, pode ser 15 minutos todos os dias, vai ajudar a imunidade, né? Então, o sol, esse negócio de falar que o sol dá câncer, não, o sol não dá câncer. Já vi pessoas que nem, tem pessoas que nem tomavam sol e teve câncer de pele. Então, não é bem assim, né? Por ter uma ótima quantidade de carotenoides, luteína, zeaxantina, a abóbora também protege os olhos contra os raios ultravioleta emitido pelo sol e contra a luz azul emitida por computadores, telefones, celular, prevenindo a formação de catarata. E a abóbora também varia de tamanho e formato, né? E os principais tipos são a moranga, a japonesa, a cabotiá, né? E a pescoço, né? Japonesa, cabotiá, moranga assim, né? Pode ser usado sem casca, em preparação como sopa, doces, purê. E a semente também é muito importante para fazer farinha, que é uma farinha muito importante, que é rico em minerais, né? Pode fazer bolo, pães, biscoitos. E os benefícios da abóbora? Muita gente não dá valor, né? Prefere comer só carne. É claro que a carne é bom, a carne tem proteína, né? A gente não pode ficar idolatrando nada. A gente tem que amar, querer bem a natureza, mas não transformar a natureza em um Deus, né? Como, por exemplo, a Mãe Terra, né? A Mãe Terra. Não podemos idolatrar a Mãe Terra, como muitos falam, Mãe Terra, né? Não podemos idolatrar e achar que ela é um Deus e que ela é Deus, né? Como tem aquele que diz assim que todo ser humano é Deus. Não é, de jeito nenhum. Todo ser humano não é Deus. Nós somos criaturas que foi criado por Deus, né? Então, os benefícios da abóbora é rico em luteínas e a xantina, que é bom para os olhos, né? O carotenoides com alto poder antioxidante que protege o organismo contra os danos causados pelos radicais livres, mantendo a saúde dos olhos, evitando surgimentos de catarata. Então, a abóbora tem carotenoide e tem essa luteína zeaxantina. Ajuda também na perda de peso. A abóbora tem uma boa quantidade de fibra. A fibra é bom para o organismo em geral, né? E que forma uma espécie de gel no estômago, aumentando o tempo de digestão de alimento, diminuindo a fome também, né? Também para prevenir diabetes, né? Por ter boas quantidades de fibra, a abóbora diminui a velocidade da absorção dos carboidratos de alimento, né? Promovendo o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, né? Ajudando, né, a prevenir a resistência à insulina e diabetes, né? Também ajuda a fortalecer o sistema imunológico também. Mas para fazer uma farinha da abóbora não é difícil. A abóbora já existe no mercado
abóbora, ou seja, a semente é vendida até torrada, tem a semente torrada. Se não for torrada, pode torrar ela. Torrar, depois triturar no liquidificador, mesmo com casca e tudo. Mas existe no mercado sem casca também. Existe do jeito que a pessoa deseja comprar. Mas pode pegar as sementes, aquele que mora no sítio que tem bastante abóbora, pode secar a semente e depois pode torrar ela com casca e tudo, bem torradinho, não queimar também, né? Torrar, mas não deixar queimar muito. Aí pegar e triturar no liquidificador, vai transformar num pó, numa farinha. Aquela farinha lá, pode usar uma colher de sopa na hora do almoço e na hora do jantar. É rico em minerais, em cálcio, em magnésio, zinco, né? Ômega 3. Então é muito bom para a saúde, né? A abóbora é rico em carotenoides e compostos com propriedade antioxidante, ajuda a combater vírus, bactérias, né? Fungos, melhora a imunidade, evitando gripes, alergia, resfriados, né? Ajuda a prevenir contra câncer, né? Tem beta-caroteno, vitamina A. Então, a abóbora ajuda a combater o excesso de radicais livres, é muito importante. Combate gases intestinais devido à fibra. Ajuda na pressão alta. A abóbora contém potássio também, né? Que é um mineral, né? Contém potássio. Então, promove o relaxamento das artérias, fabricando ou facilitando a circulação do sangue, né? Previne a pressão alta, além, por causa do potássio, né? Por causa do potássio, né? Eliminando o excesso de sódio, né? Então, a tabela nutricional de cada 100 gramas de abóbora cozida, de energia tem 48 calorias. Agora, de proteína tem 1,4 grama. Gordura tem 0,7 grama. Carboidrato tem 10,8 grama. Fibra tem 2,5 grama. Vitamina C tem 4,7 miligrama. Potássio tem 199 miligramas de potássio. Cálcio tem 8 miligramas. Vitamina A tem 288 microgramas de vitamina A. Beta-carotenos tem dos 2.100 microgramas, né? É isso mesmo. Alfa-caroteno tem 2.710 microgramas. Isso é a cada 100 gramas de abóbora cozida, né? Então está aí, né? Os benefícios da abóbora, né? Então, apesar de não existir uma quantidade específica, né, indicado para o consumo da abóbora, né, a recomendação diária de vegetais é entre 2 a 3 porções, o que corresponde entre a 160 gramas a 240 gramas por dia, né? Então está aí, né? E existem várias maneiras, pode fazer o purê de abóbora, né? Pode pegar 500 gramas de abóbora moranga, né? 6 colheres de sopa de leite desnatado,
meia colher de sopa de azeite, meia cebola picada, sal, noz moscada, pimenta do reino a gosto, né? E colocar em uma panela, né? Uma panela com água e cozinhar a abóbora, depois transferir para uma tigela, amassar bem com garfo, adicionar tigela de leite desnatado, pode ser o leite vegetal também, não tem problema. Aí colocar sal, noz moscada, pimenta e assim por diante, né? Doce de abóbora, pode fazer. O doce não mata ninguém, o problema é o excesso, né? É que tem muitas pessoas que acham que o açúcar vai provocar diabetes. O açúcar não provoca diabetes. É claro que as pessoas não podem viver se intoxicando de açúcar, né? Tem que ser moderado. Agora eu quero falar sobre a ração humana. Para que serve a ração humana? A ração humana, o nome popularmente dado ao produto feito por uma mistura de cereais integrais, por exemplo, a farinha, farelo, levedura de cerveja e outros, né, componentes, né? É rico em antioxidante, proteína, fibra, vitamina, minerais que normalmente não são encontrados na alimentação habitual e pode facilmente ser incluído nas principais refeições ao dia, com o objetivo de aumentar os benefícios ao organismo, né? Então, pode fazer uma mistura, né? Composto básico, pode ter aveia, né? Açúcar mascavo, cacau em pó, fibra de trigo, soja em pó, gergelim, guaraná, levedo de cerveja, semente de linhaça, quinoa, gelatina em pó, né? Isso daí foi batizado com o nome de ração, né? De ração, uma ração humana, né? Ração humana que muitas vezes é usada até para como ração animal também, que muitas vezes jogam para os animais também. Os animais também comem esses farinhaços. Então, pode ser para os animais ração animal, mas para os homens é ração humana que pode ser comercializado, né? Com a indicação da substituição ou mais refeições diárias, né? E no entanto, desde 2011, a Anvisa alerta para o fato de que não ser recomendado substituir uma refeição pela ração humana, pois ainda que seja um composto rico em vários nutrientes, ainda as pessoas têm que alimentar, né, com alimentos, né, naturais, comer outros alimentos. Então, ela só vai complementar, né? Essa ração humana não é tudo. As pessoas têm que comer vários minerais, vários hortaliças, frutas, grãos, cereais, castanha. Ela vai ajudar, a ração humana, ela vai ajudar. Mas as pessoas têm que se alimentar com outros tipos de nutriente. Então é importante. A ração humana ela serve para enriquecer refeições, promover uma alimentação mais saudável, devido à grande quantidade de cereais integrais, fibras no composto. O consumo de ração humana apresenta diversos benefícios, como controle de peso, melhora o funcionamento do intestino, dá proteção à saúde cardíaca, né?
controla o sistema, o sintoma da menopausa, ajuda no controle do peso. Então, ela, devido à grande quantidade de fibra, né? Principalmente da aveia também, né? Que ajuda as pessoas. Então, é importante, sim, a ração humana, ela é importante. Ajuda a regular o intestino, né? A ração humana possui ainda um mix de cereais, fonte de fibra insolúvel, presente nas fibras de trigo, na semente de linhaça, na quinoa, né? As fibras insolúveis previnem gases intestinais, né? E ajuda bem, né? A recomendação diária de fibra para cada pessoa, aproximadamente de 30 gramas ao dia. Isso é ideal, né? Isso é importante. E ajuda no controle da menopausa também, né? A ração humana, esta soja, a semente de linhaça, rico em isoflavonas. Isoflavona é uma substância, né, de fitoestrogênios, que é muito importante, parecido estruturalmente como hormônios, estrogênio, ajuda a mulher na menopausa, né? O seu consumo auxilia na diminuição e regulação dos sintomas causados pela menopausa, né? Reduz o risco de doenças cardíacas, por possuir uma quantidade de nutriente que apresenta atividade antioxidante, ácidos graxos polissaturados, né? Como ômega 3, 6. Por exemplo, a ração humana se torna potente protetor da saúde cardiovascular, pois é possível promover a regulação dos níveis do mau colesterol no sangue e reduzir níveis de triglicérido e ajuda a controlar a pressão arterial. Além disso, é um antioxidante, né? Que também previne surgimento de doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso ajuda bastante, né? Então, essa ração humana tanto pode fazer em casa, como também pode comprar, né? Comprar separado, né? Existem lugares que as pessoas podem comprar, né? Existem lugares que as pessoas podem comprar em loja de produtos naturais. Agora, eu tenho ouvido muito sobre esse problema de pedra na vesícula, né? A gente sabe que a pedra na vesícula, geralmente quando as pessoas têm pedra na vesícula, que vai ao médico e faz os exames, né? E consta que tem as pedras na vesícula, todos os médicos já querem retirar a vesícula, né? Eles querem retirar. Ele poderia pegar e abrir a vesícula e tirar as pedras, mas eles não querem assim. Eles querem já cortar a vesícula e retirar e jogar fora, né? Mas existe tratamento, sim, que pode. Tem muita gente que põe a pedra. É claro que a ciência, ela não vai acreditar, né? A ciência, por exemplo, a medicina química, eles não vão acreditar nisso, mas pode sim fazer um tratamento, né? Um tratamento com maçãs, por exemplo, né?
usar maçãs e fazer suco, né? Pode fazer o suco das maçãs. E as pessoas podem fazer esse tratamento em 6, 7 dias, né? Fazer 1 litro, por exemplo, de suco de maçã. Eu costumo marcar para a gente não esquecer, né? Mas eu sei, né? Mesmo que eu não estou olhando, mesmo que eu não olho na marcação, eu sei que é bom, né? Para tratar e pôr pedra no rim, tem que fazer 1 litro de suco de maçã, 6 maçãs cozidas ou cru, né? Isso depende de cada um. 1 semana tomando esse suco, tomar por 6 dias, suco de maçã, né? Por 6 dias. E no sexto dia, no sétimo dia, usar o cloreto de magnésio, né? Dividir, né? Tomar em três vezes, né? 3 vezes, né? Um sachêzinho de 33 gramas, né? E colocar em 800 gramas, 800 ml, né? De água e tomar 3 vezes, de manhã, à tarde e 3 vezes, né? E à noite, né? 120 ml de azeite depois. Isso é depois do sétimo dia, né? 120 ml de azeite, suco de de dois limões, né? No final, no final, né, desse tratamento, né? Ele vai e tomar às 6 horas e à noite às 8 horas também, né? Azeite com 2 limões. Isso é bem no final, isso é no final, né? 6 dias tomando suco de maçã e depois no final tem que tomar o azeite com 2 limões e assim por diante, né? E as pessoas têm que ir tomando 6 dias, 1 litro de suco de maçã, né? Até o sábado. Tem que fazer assim. Não comer nada gordurado, né? Não comer mais depois do almoço. Pode até almoçar, não tem problema, né? E preparar o cloreto de magnésio com 800 ml de água, dividir em 4 copos, não é? Em 4 copos, né? Em 4 copos, E tomar às 18 horas a primeira vez, às 20 horas e a segunda vez, às 22 horas, né? E tomar também, pode tomar laranja com 2 sucos de limão, pode, 180 ml, 120 ml de azeite, né? Também o total é 300 ml. Tem que fazer isso aí. E no domingo tomar a terceira vez o cloreto de magnésio, que é 33 gramas o pacote, né? E assim as pessoas vão expelir as pedras, né? Vai expelir as pedras, né? O cloreto de magnésio, ele não sobe a pressão, não sobe a pressão, né? Agora, se for aquele sal amargo, aquele lá sobe a pressão, né? Então, aí está, né? O que a gente está comentando, né? Que é bom para a saúde, com certeza, é a ração humana, né? E eu quero falar um pouco sobre aquele suplemento que é o Nutrem. Eu já comentei sobre o Nutrem,
tem vários, né? Tem o Nutrem Senhor, tem o Sustage, né? Tem outros, né? É bom porque, mesmo industrializado, eu já comentei sobre isso. Esses suplementos que são comprados mesmo, é industrializado, fortalece os ossos, é rico em cálcio, vitamina D, ajuda a prevenir osteoporose. Tem com açúcar e sem açúcar, mas não é posto açúcar, são mais uma fórmula natural, ele não tem uma concentração alta de açúcar, né? Pode usar sim, pelos diabéticos pode usar, moderado, né? Moderado, né? Orientação de um terapeuta ou de um profissional da saúde, né? Então, é muito bom esses suplementos que previnem osteoporose, mantém a massa muscular, é rico em proteína, ajuda o sistema imunológico, contém zinco, vitamina C. Isso é importante, sim, esse suplemento que fortalece as defesas do organismo, nutriente essencial também, tanto para homem como para mulher, dos 50 anos para cima. É importante usar esses suplementos como cálcio, proteína, vitamina. É o que o Nutrem tem, né? Nutrem, Sustage, né? E tem outros, né? São mobilidade que contribui para a saúde dos ossos, articulações, musculares, prevenindo, né? A saúde, melhorando a saúde, com certeza, né? Então, tem muitos que são radicais, né? E acham que é industrializado, não pode usar, né? Que nem todos concordam, né? Tem as pessoas falam, industrializado, tem muita coisa no meio, né? Tem muito conservante. Mas tem hora que as pessoas têm que usar esses suplementos, né? Então, esses Nutrem, Sustagem e outros, né? Tem vários. Mas o Nutrem, ele é muito bom, sim, possui vitaminas, linha de suplemento voltado para pessoas com 50 anos de idade, né? Pessoas da terceira idade. Tem o Nutrem, Senior, Kid para as crianças também, né? Só que é claro que as pessoas não vai também ficar só usando esses suplementos e não vai comer. Tem que se alimentar. Isso daí não é suficiente. Então tem para criança, tem para todas as idades. É porque as pessoas não se alimentam bem, então tem que ter um suplemento. Mas alguém pode dizer, mas você está falando uma coisa que tem conservante, industrializado, cheio de tanta coisa. Mas tem hora que tem que comprar, mesmo que tenha conservante. Tem hora que tem que usar suplemento. É industrializado? É. Tem conservante? Tem. É que nem muitas pessoas, né, que eu falei também sobre comer paçoca, né? Eu tenho uma palestra aí que eu falo sobre paçoca, que muitos acham que comer paçoca vai ficar diabético. Não fica diabético. Nem a açúcar. A açúcar, se você usar moderado, é que nem o sal. Se usar o sal em excesso, vai fazer mal para o teu rim, vai fazer mal para o teu rim. Se você ou eu, permita falar você, né, que muitos acham que tem que falar Senhor. Mas a gente hoje, no tempo, na nossa geração, nós fala muito você. É você, Senhor, né? Aquele que gosta, que chama Senhor, é Senhor. Aquele que gosta, que fala você, é você. Então, não é o açúcar que vai prejudicar. Se a pessoa usar
açúcar moderado, não tem problema. Se usar em excesso, aí vai dar problema, vai inflamar o corpo inteiro. É que nem o leite. Muitos falam que tem que parar de tomar o leite. Mas se a pessoa não tem alergia ao leite, não tem alergia ao glúten, pode usar. Eu não vou dizer, não, você tem que parar. Eu não vou demonizar o açúcar, nem demonizar o leite, o açúcar, e nem também esse produto industrializado, né? Que tem muito que eles exageram. E os benefícios são muitos, né? Pessoas de 50 anos têm que muitas vezes usar suprimentos, mesmo que seja industrializado, né? Mas também não vamos radicalizar e dizer que não, tem que eliminar tudo. Tudo. Eliminar tudo. Não tem como. A gente tem que ver o melhor para a nossa saúde, né? O melhor para você, para os senhores, para a senhora, para os avós, para os avós, para os tios, para os irmãos, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, isso é o melhor, a gente tem que escolher o melhor. Então, até a próxima. Se Deus o permitir, né? A gente pode voltar novamente com mais palestras. Até a próxima oportunidade.